Era uma noite gelada de março quando o telefone tocou no pequeno apartamento do padre Malachi Martin em Manhattan. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, a de Margaret Holloway, uma mulher que ele conhecera anos antes em uma conferência teológica. Padre, por favor, é minha filha, Sarah. Ela tem apenas 19 anos. Os médicos, eles não conseguem mais ajudá-la. Malachi fechou os olhos. Já conhecia aquele tom. Desespero misturado com algo mais profundo, medo primitivo, o tipo que nossos ancestrais sentiam diante do desconhecido. Quando começou? Ele perguntou, sua voz grave carregando décadas de experiência. Há 6 meses. Primeiro foram as insônias. Depois, as convulsões. Os neurologistas fizeram todos os exames, ressonâncias, eletroencefalogramas, punções lombares. Nada. Disseram que era psicológico, histeria, trauma não resolvido. Mas padre... Ela hesitou, e Malachi ouviu-a engolir em seco. Ela fala coisas que ela não deveria saber. Sobre meu pai, que morreu antes dela nascer. Sobre segredos que nunca contei a ninguém. E a voz, não é a voz dela. Malachi abriu sua velha agenda de couro. Estava cheia de nomes, datas, anotações em latim e grego. Algumas páginas tinham manchas que pareciam água benta, ou sangue. Envie-me o endereço. Chegarei amanhã ao amanhecer. E Margarete, reze. Reze como nunca rezou antes. A casa dos Holloway ficava em Connecticut, uma construção vitoriana cercada por carvalhos centenários. Quando Malachi desceu do táxi, sentiu o peso no ar, aquela pressão característica que sempre precedia sua presença. Margarete o recebeu na porta, visivelmente emagrecida, com olheiras profundas. Ao seu lado estava o marido, Thomas, um homem grande de olhos vazios, como se já tivesse desistido. Ela está no segundo andar, Margarete sussurrou. Mantemos a porta trancada. Ela tentou se machucar. Malachi subiu as escadas devagar, sua maleta de couro batendo contra sua perna a cada degrau. Dentro dela, um crucifixo antigo, ampolas de água benta de Lourdes, o ritual romano em latim, sal benzido e seu rosário pessoal, as contas gastas por décadas de súplicas desesperadas. Quando chegou à porta do quarto, parou. Silêncio absoluto. Um silêncio errado, pesado como chumbo. Abriu a porta. O quarto estava mergulhado em penumbra, cortinas fechadas mesmo sendo meio-dia. Sarah estava sentada na cama, de costas para a porta, perfeitamente imóvel. Eu sabia que você viria, Malachi. A voz era de Sarah, mas o tom era de algo muito mais antigo. Ela virou o rosto lentamente. Seus olhos, antes castanhos segundo a foto que Margarete lhe mostrará, agora pareciam quase negros, as pupilas dilatadas de forma antinatural. E então ela sorriu. Faz quanto tempo? Varsóvia, 1978? Ou foi em Manila, 1983? A voz agora era grave, impossível para as cordas vocais de uma jovem. Você está velho, padre, cansado. Por que não desiste? Malachi colocou a maleta no chão, movendo-se com calma deliberada. Ele aprenderá, ao longo de décadas, que demonstrar medo era dar vantagem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te ordeno, identifica-te. A temperatura do quarto despencou instantaneamente. Seu hálito tornou-se visível. Sarah, ou o que quer que a habitasse, inclinou a cabeça de forma reptiliana. Você não tem autoridade aqui, velho. Eu tenho permissão. Aquela palavra, permissão. Malachi sentiu um calafrio que nada tinha a ver com frio. Malachi chamou Margaret e Thomas. Eles entrariam como testemunhas e, se necessário, ajudariam a conter Sarah fisicamente. Também pediu que 2 amigos de Thomas, homens fortes da igreja local, estivessem presentes. Quando todos se reuniram no quarto, Malachi começou as orações preliminares. Aspergiu água benta pelos 4 cantos, traçou o sinal da cruz sobre Sarah com óleo consagrado. A reação foi imediata. Sarah, que momentos antes parecia quase catatônica, começou a convulsionar violentamente. Seu corpo arqueou de forma impossível, a espinha curvando-se para trás até sua cabeça quase tocar os calcanhares. Christus vincit. Christus regna. Christus impera. Malachi elevou a voz,
suas palavras em latim ecoando como trovões. E então Sara respondeu, em latim perfeito, fluente, com o sotaque que Malachi reconheceu como aramaico antigo. Tu nial potes, sacerdos. Aeca nima mea est. Você não pode fazer nada, padre. Esta alma é minha. Foram necessários os 4 homens para mantê-la na cama. Sara exibia uma força sobre-humana, seus músculos tensionados como cabos de aço, arrancando de seus lábios gritos que alternavam entre agudo e grave, masculino e feminino. Malachi continuou, suas mãos tremendo enquanto segurava o crucifixo diante dela. Por que você está aqui? Qual foi a porta de entrada? Por um momento, o silêncio. Então, uma risada, baixa, gutural, vinda de algum lugar profundo no peito de Sara. Pergunte à mãe dela sobre o tabuleiro. Pergunte sobre a noite em que elas brincaram de falar com os mortos. Margaret empalideceu. Foi apenas uma brincadeira. Sara tinha 15 anos. Algumas amigas trouxeram um tabuleiro ou Ouija. Eu pensei que era inofensivo, que era apenas um jogo. Vocês abriram uma porta, Malachi disse, sua voz grave de tristeza. E esqueceram de fechá-la. As horas se arrastavam. Margaret chorava silenciosamente em um canto. Thomas segurava Sara pelos ombros, suor escorrendo por seu rosto apesar do frio glacial do quarto. Malachi recitava passagem após passagem, dos salmos, dos evangelhos, das orações de São Miguel Arcanjo. Sua voz estava rouca, seus joelhos doíam, mas ele não podia parar. Não agora. A entidade dentro de Sara mudava de tática constantemente. Às vezes, simulava a voz da própria Sara, implorando, papai, por favor, faz ele parar. Está doendo. Outras vezes, blasfemava de formas que faziam até os homens mais fortes recuarem. Mas Malachi percebeu algo crucial. Sempre que ele mencionava o nome de Maria, mãe de Cristo, a entidade vacilava. Um segundo de hesitação, mas estava lá. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Não. O grito de Sara quebrou 2 copos d'água na mesinha de cabeceira. Seu corpo começou a se contorcer de nova forma, mais violenta, mais desesperada. Malachi pressionou o crucifixo contra a testa dela. A pele chiou, como carne tocando metal quente, deixando uma marca em forma de cruz. Benedicta tu in mulieribus. Por favor. A voz agora era diferente, menor, assustada. Pela primeira vez, Malachi viu lágrimas reais nos olhos de Sara. Por favor, me ajude, ele está me machucando. Era ela, a verdadeira Sara, lutando para emergir. Segure e firme. Malachi gritou para os outros. Ele colocou suas mãos sobre a cabeça dela, suas palavras agora saindo em torrente. Em nome de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, que desceu aos infernos e libertou os cativos, eu te ordeno, sai desta serva de Deus. O que aconteceu a seguir, Malachi descreveria mais tarde apenas como o momento em que o inferno tocou o céu. Sara arqueou o corpo uma última vez, tão violentamente que Malachi pensou que sua coluna se partiria. De sua boca saiu um som, não um grito, mas algo como ar sendo sugado por um vácuo, um sibilo que parecia vir de dentro da terra. E então, silêncio. Silêncio absoluto. Sara desabou na cama, completamente imóvel. Margaret correu para ela, pegando sua mão. Sara, Sara, meu amor. Por longos segundos, nada. O coração de Malachi apertou. Seria tarde demais? Teria a luta sido dura demais para o corpo frágil da jovem? E então Sara abriu os olhos. Castanhos. Claros. Humanos. Mãe. Sua voz era fraca, rouca, mas era dela. Por quê? Porque todos estão chorando. Margaret desabou sobre ela, soluçando incontrolavelmente. Thomas juntou-se ao abraço, seus ombros largos tremendo com lágrimas que ele provavelmente reprimia há meses. Malachi sentou-se pesadamente em uma cadeira, seu corpo finalmente cedendo à exaustão. Seus dedos ainda seguravam o rosário, as contas marcadas por suor e sangue, suas mãos haviam sangrado de tanto apertar o crucifixo. Sara olhou ao redor, confusa, como alguém que acorda de um pesadelo e não consegue distinguir o sonho da realidade. Eu tive sonhos estranhos, ela sussurrou. Sonhos escuros. Mas agora sinto que estou acordando pela primeira vez em muito tempo.
Malachi levantou-se, aproximando-se da cama. Tocou gentilmente a testa dela. A marca da cruz já estava desaparecendo, mas deixaria uma cicatriz tênue, uma lembrança permanente. Você esteve em um lugar muito escuro, Sarah. Mas você lutou. E essa luta, essa recusa em se render completamente, foi o que a salvou. Ela olhou para ele com olhos que continham uma sabedoria que nenhuma jovem de 19 anos deveria ter. Eu senti você lá, na escuridão. Sua voz era como uma luz. Mas padre... Ela hesitou. Ele disse algo antes de partir. Disse que isso foi apenas uma batalha. Que a guerra continua. Malachi assentiu lentamente. Ele já sabia disso. Sempre soube. O mal não precisa vencer, Sarah. Ele só precisa continuar tentando, dia após dia, alma após alma. E é por isso que pessoas como eu continuam lutando. Não porque sempre vencemos, mas porque não podemos nos dar ao luxo de desistir. Mais tarde, quando Malachi estava saindo da casa, o sol já nascendo em tons dourados sobre os carvalhos, Margarete o alcançou na porta. Como podemos agradecer, padre? Ele olhou para trás, para a casa que ainda parecia carregar ecos do que havia acontecido. Fechem essa casa com bênçãos. Queimem aquele tabuleiro se ainda o tiverem. Vão à igreja, não apenas aos domingos, mas todos os dias, até que a fé se torne tão natural quanto respirar. E Margarete? Ele tocou seu ombro gentilmente. Nunca mais brinquem de abrir portas que não sabem fechar. No táxi de volta à estação, Malachi olhou pela janela, vendo o mundo despertar para mais um dia comum. Pessoas indo trabalhar, crianças esperando o ônibus escolar, a vida seguindo seu curso normal. Eles não sabiam. Não podiam saber das guerras silenciosas travadas em quartos escuros, das batalhas pelo que há de mais precioso, a alma humana. Malachi abriu sua agenda, passou por páginas e páginas de nomes, casos, datas. E na última página, com sua letra cansada, escreveu: Connecticut, março de 1992. Sarah H. Duração, 8 horas. Resultado: libertação. Observação: a porta foi aberta por ignorância, não por malícia. Mas o inferno não faz distinção. Permaneço vigilante. Fechou o livro e olhou pela janela, para o céu que lentamente clareava. Algures, uma nova batalha estava prestes a começar. Sempre havia uma nova batalha. Mas por hoje, uma alma havia sido recuperada da escuridão. E isso, Malachi pensou enquanto seus olhos finalmente se fechavam em exaustão, isso tinha que ser suficiente.